E a primeira tribo que se colocava em ordem nessa progressão em direção à terra era a tribo de Judá. E se Judá é louvor, estão comigo? Quer dizer que o que a Bíblia está nos anunciando é que o louvor deve ocupar um lugar de prioridade nas nossas vidas. Amém? Que o louvor deve ir à frente. Aleluia. Deve ser primeiro, deve ser uma prioridade. Porque o louvor é um poder extraordinário que Deus dispôs para cada um dos seus filhos. Amém? Então, Judá significa louvor, e Judá ia à frente. E esse é o mês de Judá, no calendário bíblico. Portanto, para mim, eu entendo que esse é um tempo muito oportuno para nós intensificarmos a nossa vida de louvor e adoração a Deus. Porque Deus quer usar o nosso louvor e a nossa adoração como uma arma poderosa nesse tempo, em nome de Jesus. Nós estamos, e isso, irmãos, é uma concordância que há na Igreja de Cristo a nível mundial, não só aqui no Brasil, mas nas nações. Nós estamos numa década de intensas batalhas espirituais. Amém? Desde quando começou essa década, nós entramos num período de muita guerra, muita batalha, mas de nível espiritual. Porém, o que acontece é que os efeitos desta guerra espiritual, desse ataque espiritual que nós vivenciamos, ela se faz refletida em acontecimentos naturais. Por exemplo, nesses dias a gente viu a nação do Irã decidiu atacar Israel com mísseis. Não sei quantos de vocês acompanharam isso nos noticiários. E eles o fizeram por meio de uma tecnologia hoje, né? Através de drones. Eles equiparam os drones com mísseis e guerrearam e bombardearam com mísseis a nação de Israel. E nós temos o discernimento que esse ataque natural, esse ataque físico contra Israel, na verdade reflete o ataque espiritual que a igreja tem vivido nesses anos, principalmente nesse tempo agora. Amém? Estão comigo? Então, vamos entender isso é muito importante. Então, algumas coisas que estão acontecendo no natural, na verdade é um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós estamos vivendo um tempo de intensas batalhas, porque nós estamos num momento na história, nas nações, que podemos chamar de encruzilhada. As nações estão em uma encruzilhada. Esses são tempos definidores para as nações. E muitas coisas têm acontecido nas nações a nível mundial. Sempre aconteceu, porém agora nós temos visto que isso tem acontecido de uma maneira mais intensa. Amém? Mais intensa. E por que isso? Porque é exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Existe uma intensificação de confrontos, de batalhas, de guerras espirituais. É possível que muitos de vocês estão sofrendo os efeitos dessa batalha espiritual e estão se sentindo bastante atacados espiritualmente nesse tempo. Pessoas que estão percebendo que estão debaixo já há algum tempo de ataques espirituais. Às vezes a gente não consegue discernir muito bem, mas se você parar para refletir, você vai ver que nesse tempo nós estamos batalhando com muitas coisas. Muitas coisas. Eu não sei quantos de vocês, na verdade, têm sentido isso, têm percebido isso, têm discernido isso, que nós entramos numa temporada, numa estação de batalhas espirituais. Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, porque embora andando na carne, ou seja, apesar de nós vivermos uma vida natural, amém? Quando ele fala da carne, ele está falando da nossa vida humana, da nossa vida física, da nossa vida natural, tudo aquilo que pode ser visto, tocado, sentido. Então ele está dizendo assim, apesar de vivermos, de andarmos na carne, nós não militamos segundo a carne. Ou seja, nós não batalhamos de uma maneira natural. Apesar de termos uma vida natural, física, existe uma realidade espiritual. Estão aqui comigo? É isso que ele está dizendo. Há uma realidade espiritual. E nessa realidade espiritual existe batalhas, existe confrontos, existe guerras. Por isso ele usa uma linguagem militar, ele diz,
Portanto, as nossas armas não são carnais, porque a nossa batalha não é natural. Então, de repente, eu vou fazer vou colocar apenas um exemplo aqui. De repente você tem batalhado muito na área financeira nesses dias. Você tem sofrido um ataque nas finanças na sua vida. Isso é natural, sim ou não? Amém? Estamos falando de coisas concretas. Porém, o que Paulo está dizendo é que existe uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. E que muitas vezes essa realidade espiritual está interferindo a realidade natural das nossas vidas. E por isso nós precisamos discernir que para nós a guerra não é natural, mas a guerra ela é o quê? Espiritual. Por isso que ele está dizendo, não militamos, não guerreamos, não combatemos de uma maneira natural, porque a nossa milícia, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Então veja bem, se você está passando por uma luta, e ainda que essa luta esteja no campo natural da sua vida, mas ela tem uma origem, ela tem uma influência desde o reino espiritual, significa que qualquer arma, qualquer estratégia natural que você usar para tentar vencer, você não vai conseguir vencer. Faz sentido? Então, se você hoje está vivendo um confronto no teu relacionamento, você pai, com o teu filho, você mãe, com a tua filha ou com o teu filho, se houver, e com certeza há uma influência espiritual aí, para tentar atingir a sua família, destruir os relacionamentos da sua casa, roubar a tua paz, porque a Bíblia diz que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Se você tentar usar argumentos humanos, estratégias humanas, você não vai ser eficaz. O que Paulo está dizendo? Que nós temos armas espirituais poderosas em Deus. Digam aleluia. Não é isso que Paulo está dizendo? Leiam comigo, versículo 4. Amém? Está na tela aqui. Porque as armas da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, ou seja, não são naturais, e sim poderosas o quê? Em Deus, para destruir fortalezas. Fala comigo, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Se nós aprendermos a usar essas armas, primeiro identificá-las, e depois saber como usá-las, a Bíblia está dizendo, pode ter a garantia de que as fortalezas serão destruídas, porque há muito poder nessas armas espirituais, há muita força nessas armas espirituais. Então, se nós tentamos vencer no campo natural, usando estratégias humanas, argumentos humanos, nós vamos nos cansar. Nós vamos despregar muita energia e não veremos nenhuma efetividade nesse confronto, nessa guerra, e a tendência é que a gente desanime. Verdade isso, amados? Se você está tentando resolver algo, e você está dando o seu melhor, você está se empenhando, e o teu melhor, o teu empenho não é suficiente para mudar a situação, com o passar do tempo, a tendência nossa é desanimar. E às vezes a gente acaba se acomodando à situação como está, porque não discernimos que existe uma realidade espiritual. E por se tratar de uma realidade espiritual, não adianta eu tentar tratar com a questão apenas no natural. Eu preciso começar a me mover com as armas espirituais que Deus me deu. Fala assim comigo, nossas armas são poderosas. Em quem? Fala, não em mim. Olha para a pessoa que está do teu lado, põe um sorriso nos lábios e diz, nem em você, mas em Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos identificar as armas que Deus tem provido para nós. Porque nessa batalha, querido, nessa guerra que você está travando, você não está desmunido. Amém? Você não está desprovido.
Deus já proveu, Deus já providenciou para você armas poderosíssimas para que você vença, para que você prevaleça, para que você supere o que você precisa superar.